O nosso entrevistado é o juiz Luiz Carlos Valois, que teve de Manaus, teve uma grande projeção por sua posição humanista, aí quando deu o grande massacre de Manaus, provocado por um administrador de presídios que hoje domina a Confederação Nacional do Comércio. Valois, como é que se está vendo a coronavírus, as ameaças sobre o sistema penitenciário e o que pode ser feito? Luiz, o Supremo Tribunal Federal já deu uma decisão, por intermédio do ministro Marco Aurélio, e o próprio CNJ, uma recomendação de afastar os presos que estão nos grupos de risco, né? Quer dizer, os hipertensos, os com câncer, os com AIDS, os que têm insuficiência renal, todos os presos que estão em grupo de risco, serem afastados com prisão domiciliar ou mesmo com progressão de regime por semiaberto do sistema penitenciário. Acho que foi uma decisão acertada, só que para a gente, juiz, que está aqui na ponta, isso não é automático, né? A gente tem que analisar o processo, pegar o atestado médico, a documentação, isso tem que ir para o Ministério Público. Mas eu acho muito importante. Eu acho que dá tempo para fazer isso sem maiores alardes, sem maior preocupação, porque eu acho que no sistema penitenciário vai demorar um pouco mais para chegar esse problema do vírus, né? Eu acho, né? E de qualquer forma, com essas medidas, eu penso que os danos vão ser menores. Tá. Mas por que você acha que vai ser mais lento aí? Se qualquer um contaminado lá, quando a gente fica sabendo das condições sanitárias de um presídio aí, parece que é rápido. Quando a gente fala que está no grupo de risco quem tem problema respiratório, no sistema penitenciário todo mundo tem problema respiratório, porque não tem lugar para respirar no sistema penitenciário, né? Mas a gente trabalha com redução de danos, né? Então, ou seja, a prisão ela é uma constante redução de danos, sempre, né? Porque está sempre morrendo gente, está sempre de doença. Se tuberculose tem pouco no meio livre, no sistema penitenciário tem 20, 25% mais que em meio livre, quer dizer, assistência médica, a questão de remédio, de enfermaria, tudo isso o sistema penitenciário é precário. Mas, pelo que consta das informações até agora do vírus, as pessoas em idade de 20 a 25, 28 anos, que é a maioria do sistema penitenciário brasileiro, não corre risco, né? Ocorre um risco muito mínimo, igual a qualquer um na população, de morrer, né, do vírus. A importância é salvar a vida, né? Valois, se fosse selecionar, digamos, os presos aí que cometeram crimes leves, sem violência, tudo seria que percentual, mais ou menos, da população? Eu acho que não seria o mesmo percentual praticamente dos presos por tráfico. Que são as pessoas que estavam vendendo 5 trouxinhas, 10 trouxinhas, 20 trouxinhas, seja quantas trouxinhas for, porque não tem violência em vender nem 1 quilo, nem 2 quilos, nem 20 quilos. Então, quer dizer, os crimes sem violência, se você for pesquisar os crimes sem violência que estão no sistema penitenciário mesmo preso, porque há muito crime sem violência, mas de semiabertos que estão presos mesmo, condenados de crime sem violência, é 40%. 40% do sistema penitenciário brasileiro, que são esses 40% ligados às drogas tornadas ilícitas, né, de forma arbitrária pela ONU, pelos outros congressos. A minha vida foi estudar, os últimos 10 anos foi estudar as políticas de drogas e nunca vi um estudo, nunca vi nenhuma pesquisa decente, séria, para criminalizar essas substâncias que são criminalizadas. Mas, de qualquer forma, são esses 40% homem e 80% a 90% das mulheres, porque 80%, no caso das mulheres, a proporção é muito maior. Em geral, o Ministério Público, aí em Manaus, qual é a posição dele? Ele tende a compreender os dramas humanos ou tem a mesma posição punitivista de outros estados? Igual, acho que a posição do Ministério Público ela é nacional, mas o Ministério Público, falando assim de forma genérica, é difícil, porque
O próprio judiciário tem esse tipo de pensamento, né? O próprio judiciário, a gente olha para o judiciário, para o Ministério Público e não vê mais diferença. Aliás, olha para o judiciário, olha para o Ministério Público, olha para a polícia e não vê mais diferença nenhuma. Mas são pessoas. É um momento que a gente está passando no país e a pessoas do Ministério Público, pessoas do Judiciário, pessoas da polícia que acabam fazendo com os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, como a Constituição, sejam coisas irrelevantes, como coisa que já ouvi até profissional de direito dizer que a Constituição está ultrapassada. Olha, a única Constituição que a gente tem é essa, não tem como estar ultrapassada. E quando é ministro, é pior ainda, viu? É. Agora, a questão o fenômeno, porque aqueles massacres de Manaus era um confronto entre PCC, Comando Vermelho e uma força do norte aí também, né? Esqueci o nome agora da quadrilha. Na verdade, o que falam é que seria Família do Norte, né? Que seria a facção daqui, e o PCC que estaria começando, mas, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito que houve uma chacina por um total. É uma revolta mesmo entre os presos. A rebelião é a coisa mais comum no sistema penitenciário, sempre teve. Não adianta querer culpar algo que a gente está denominando facção hoje em dia, porque quadrilha, bando de presos sempre existiu também. Simplesmente a gente resolveu denominar essas facções aí. A primeira facção, que é o Comando Vermelho da história do Brasil, inclusive, segundo o professor, que é um dos membros do Comando Vermelho, que vive até hoje no Rio de Janeiro, tem um livro que ele diz que o Comando Vermelho nasceu graças ao diretor da Ilha Grande, que aconteceu um assassinato, uma pequena rebelião na Ilha Grande, pequena rebelião comparada com essa que a gente tem hoje, né? Aconteceu um assassinato na Ilha Grande, a imprensa chegou para o diretor da Ilha Grande e disse assim: quem foi que matou? Botou o microfone no rosto dele, ele não sabia dizer se ali foi Comando Vermelho. Quer dizer, foi o diretor da penitenciária que deu o nome de Comando Vermelho, como os presos gostaram do nome, adotaram o nome, e assim nasce o Comando Vermelho. Isso está nas declarações do professor, que é um dos tidos como fundador do Comando Vermelho. Quer dizer, nem o nome eles escolheram, foi o Estado que escolheu o nome. Hoje em dia, preso no Rio de Janeiro e São Paulo é designado para facção pela própria direção do presídio. O preso chega lá, não tem... Qual é a sua facção? Não tem. Então a tua vai ser essa. Quer dizer, é um absurdo. E a única maneira de sobreviver é aderir. Pois é, o cara é separado pela direção e é posto naquela facção. Tem casos que eu escuto falar entre presos, que um preso ia morrer, disse, não, mas eu sou do teu lado, não, mas tu tá na lista aqui de morrer. Se morria, ninguém sabia de que lado era. Quer dizer, sabe, eu acho que a gente que está desse lado daqui, no abismo social, que é bem claro que existe no país, né? Eu estou estudando sobre essa rebelião que aconteceu, estudando os casos que morreram, pessoas assim, pobres, mas normais, tinham uma vida normal. Eu tenho entrevistado familiares de presos que, assim, apáticos, sabe? Ah, meu filho morreu, fazer o quê? Ah, ele estava preso, morreu, fazer o quê? Quer dizer, o Estado é como se fosse um outro mundo para eles. Eles não, é como se eles tivessem caído nas malhas da nossa sociedade e morrido. Quer dizer, simplesmente aconteceu. Vamos lá, e o fenômeno das milícias está chegando aí? Teve um massacre recente pesado aí em Manaus, né? Isso eu só conheço por notícias também de jornal, né? Escutei que teve uma ocupação de terra aqui, que acusaram de ser o início da milícia, que a milícia estava autorizando a ocupação de terra, mas acabou sendo uma forma de legitimar que o próprio Estado fosse lá e destruísse a casa das pessoas, demolisse, tirasse as pessoas daquela ocupação. Eu não sei mais nada do que está nos jornais. Vamos lá, em relação à polícia militar, ao comportamento geral, não especificamente, mas pelo que a gente tem ouvido aí em todos os lugares, essa síndrome da violência que o próprio Bolsonaro traz aí, como é que você está vendo esse fenômeno? Olha, a polícia militar ela já é um fenômeno
paradoxal na sociedade, né? Como é que pode ter uma polícia que ela sempre deve ser a polícia do cidadão, né? Uma polícia é a polícia do cidadão, a polícia da sociedade. A polícia é para proteger a sociedade, chamada militar, que tem que combater, que tem que ter um inimigo, certo? Uma polícia militar, o militar ele combate, o militar ele tem um inimigo. Mas ela já é um paradoxo por si só, né? Aí coloca a polícia militar nessa conjuntura de guerra, nessa conjuntura de inimigo, nessa conjuntura de violência que a gente está na sociedade, dá no que dá, né? No que tem acontecido. Quer dizer, recentemente um episódio nacional daquele youtuber que foi entrevistar o coronel Ibis no Rio de Janeiro, um coronel estudioso, um coronel que estuda segurança pública, acusando ele de participar do crime organizado porque ele tinha dado uma palestra de segurança pública na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Quer dizer, sabe, um absurdo. Quer dizer, inclusive na reserva já, ele foi no local onde está tendo um evento. Eu sofri isso porque eu fui acusado também de estar ligado com o crime organizado porque eu fui na penitenciária. Quer dizer, que eu vou na penitenciária, os presos me respeitam. Quer dizer, a estrutura social está se formando numa estrutura de abismo mesmo, sabe? Uma estrutura de eles para lá, nós para cá, sabe? Bem clara, e bandido bom, bandido morto, tem que matar, e tem que ter sempre o pobre do lado de lá e quem tem condições do lado daqui. Essa lógica a gente tem que mudar. O próprio judiciário segue essa lógica. Nós temos varas de combate, né? Vara de combate ao crime organizado, vara de combate à violência doméstica, vara de combate ao entorpecente. Quer dizer, como é que pode ser uma vara que era para ser de justiça ser vara de combate? Né? Eu sempre falo, ou que o cara é juiz ou ele é Batman, né? O seu colega lá, o desembargador Ciro Darlan, no Rio, passa o mesmo problema aí. Exatamente. Agora, você vê como essa mudança na lei de drogas aí foi um ponto essencial para ampliar essa violência contra o radinho, contra o cara miúdo aí do tráfico. Né? Como é que se inverte isso? Olha, eu acho que a conclusão que eu tenho tido, pelo que eu tenho percebido, assim, olhando mundialmente, que o Brasil ele ingressou nessa história de proibição de drogas imposto pelos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que impôs tudo isso. Tanto que o primeiro tratado internacional que o Brasil se obrigou a proibir droga no Brasil foi em 1915. O ópio, que nem tinha no Brasil. Quer dizer, não tinha ópio, o Brasil assinou um tratado para proibir ópio. Entendeu? Imposto pelos Estados Unidos, foi a Convenção de Xangai, que foi em 1909, e o Brasil assinou em 1915, sem ter nem ido na convenção, sem ter participado, para proibir o ópio que não tinha aqui. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? A gente foi o último país a abolir a escravidão. Nós somos, parece que, conservadores da nossa natureza, parece que é essa, né? Conservadores e submissos aos Estados Unidos. Então eu estou vendo que está tendo um movimento muito grande nos Estados Unidos de descriminalizar. O próprio Trump é a favor da descriminalização da maconha, a princípio. Entendeu? Então, só que o eleitorado dele não é. Então ele está numa sinuca de bico, mas até ele é. Então, nos Estados Unidos está crescendo muito isso, que eu estou vendo aqui. Vão aparecer remédios, vão aparecer patentes, vão aparecer outros tipos de maconha, outras espécies de planta, vão patentear tudo isso e um dia vão obrigar a gente a descriminalizar, e a gente vai descriminalizar sem ter patente, sem ter know-how, sem ter nada. É isso que, para mim é isso que vai acontecer. Agora, pode deixar gravado aí. Tá, tem lógica, assim, tem lógica. Supondo a legalização aí das drogas e tudo, como é que fica hoje toda essa população sem emprego que depende da droga? Eu não estou falando do traficante, estou falando na base. Eu entendo isso. Isso é uma preocupação que teve em Nova York recentemente. O movimento negro tentou fazer uma forma de descriminalizar que houvesse uma como posso dizer assim, ressarcimento daquela população que você vê que ponto nós chegamos, né? Nós temos que ressarcir o que a gente tornou criminoso, né?
porque acabou nascendo um comércio daquilo. Mas eu acho que mesmo que não tenha isso, óbvio que a gente pode fazer leis que tragam a população pobre para esse comércio, que tragam a população da periferia para esse comércio, a gente pode fazer leis para isso, mas mesmo que não tenha isso, o que eu vejo dessa população que acaba trabalhando no mercado paralelo da droga é morte. Sim, sim. Eles ganham dinheiro 4, 5 anos e morrem. 4, 5, 6 anos e morrem. Aí vem outro e morre, vem outro e morre. Quer dizer, por mais que um comércio altamente capitalista disso exclua 50%, ainda vai ter 50% que vai trabalhar de entregador, vai ter 50% que vai trabalhar de... E vai morrer menos gente. Inclusive a questão dos roubos também, porque o cara rouba porque a boca aceita celular, aceita joia. Se o bar aceitasse celular para vender cachaça, imagina como é que ia estar sexta-feira, né, o balcão do bar. Você vê algum movimento dos tribunais superiores aí, com CNJ, Supremo, alguma luz aí no sentido da legalização das drogas? Eu não vejo. O que eu vejo nesse processo que está parado no Supremo, de tentar estabelecer um limite de peso da quantidade, para dizer o que é traficante, o que é usuário, e despenalizar o usuário, não vejo sentido nenhum nisso, porque a lei de 2006, de drogas de 2006, ela já despenalizou o usuário já não pode ser mais preso no Brasil. Mas o que aconteceu depois de 2006? Aumentaram os presos por tráfico. Quer dizer, de repente, em 2006, quer dizer, a gente tinha, na época que podia prender o usuário, tinha menos preso do que agora, que não pode prender o usuário. Como é que pode um negócio desse? Loucura. Todo usuário agora virou traficante. Pois é, exatamente, porque o policial na rua não pode te prender, então tu é traficante, tu está preso. Pronto, e o que conta no judiciário é a palavra do policial, só isso. Hoje em dia, no Brasil, basta um policial dizer assim, você é traficante, ele vai ser condenado. Que loucura, que loucura. E os tribunais curtindo em cima das estatísticas de prender, de condenar números grandiosos aí em cima de uma realidade maluca. Exatamente. Alô, obrigado aí por sua entrevista à TV GGN aí. Vamos manter contato. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço, Luiz.